Jornada da Escuta, esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre a influência da música em nosso corpo e nossa mente. Devido ao fato de estarmos em quarentena e toda essa questão de isolamento social, eu fui pesquisar um pouco sobre o poder da música na nossa saúde. E acabei encontrando dois artigos muito interessantes, onde traz alguns dados relevantes para a nossa reflexão. O interessante desses dados nesse artigo é que este artigo foi publicado em 2017, ou seja, muito distante da realidade que vivemos hoje, porém muito atual nesse contexto em que vivemos, ainda mais nessa perspectiva de cura e prevenção, certo? Inclusive, os links para esses artigos estão disponíveis no link na descrição aqui deste episódio. Certo? Então vamos lá. Alguns dados interessantes. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos descobriu que 46% dos norte-americanos apresentam pelo menos uma doença mental. Eles também revelam que doenças mentais têm aumentado 35 vezes mais em crianças no período de 1987 a 2007. Então, assim, isso é algo muito, muito interessante, muito importante de estar atento. Dentre essas doenças mentais, a mais recorrente é a ansiedade. E é notável que, diante desse cenário de isolamento social, a gente possa, então, ficar um pouco ansioso diante dos cenários que estão por vir. Certo? Então vamos lá. A ansiedade é uma doença quietinha. Ela vai se manifestando muito paulatinamente. E a partir do momento em que o diagnóstico é feito, as pessoas então procuram tomar algumas providências. A maioria delas são remédios, são drogas, são efeitos químicos através então desses remédios manipulados, certo? Outras estratégias são meditação, massagens, ferramentas que estimulam, então, proporcionam relaxamento. Dentre essas ferramentas e estratégias está a música. E aí é onde o campo da musicoterapia começa a ganhar notoriedade, uma vez que a musicoterapia, dentro de uma certa perspectiva, não tem recebido certa credibilidade. Pois bem, isso já é uma história que tem ficado cada vez mais no passado. Uma instituição chamada Mind Lab International, do Reino Unido, fez uma pesquisa com um grupo de pessoas que apresentavam um quadro relativamente alto de ansiedade. E olha só que interessante. Essas pessoas foram expostas a uma atividade que era montar quebra-cabeças. Quebra-cabeças tal que demandava uma certa concentração devido ao alto nível de complexidade. E nessas pessoas, então, foi colocado sensores, o qual iam medindo a atividade cerebral, frequência cardíaca, pressão arterial, taxa de respiração. E durante essa atividade, diferentes músicas iam sendo tocadas para essas pessoas, a fim de descobrir se a música exercia, de fato, uma influência na diminuição da taxa dos sintomas de ansiedade. E o que foi constatado é que teve uma música que atingiu certa eficácia, um nível de eficiência que foi interessante para os pesquisadores. E essa música chama-se Weightless, ou, numa tradução literal, sem peso, ou numa tradução livre, leve. Então, essa música, que é de um trio americano chamado Marconi Union, esse trio é de Manchester, na Inglaterra, e essa música deles, então, atingiu, se liga só, ela conseguiu baixar 65% dos níveis de ansiedade. E isso, então, revelou que a música tem, então, esse poder de apaziguar esses sintomas de ansiedade, proporcionando relaxamento, consequentemente, tornando a pessoa mais leve, deixando a pessoa em situação de tarefas complexas mais relaxada. Agora, sim, os fatos, se você deve ouvir enquanto faz uma atividade, se você deve ouvir ao acordar, aí eu já não sei te explicar. Eu tenho uma proposta, eu tenho uma reflexão acerca disso, mas não te garanto nada acerca
dessa pesquisa, certo? Então, durante essa atividade, eles tiveram um resultado de 65% dos sintomas de ansiedade diminuído, certo? Então, o que comprova que a música exerce uma função, exerce um poder de cura, de relaxamento. Ela provoca em nosso corpo e mente sensações que então nos levam a ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável. E é muito interessante porque provavelmente você que ama música já deve usar a música como um recurso de relaxamento. Quando você chega do trabalho, quando você tem que estudar, de repente coloca uma música acompanhando esse trabalho de estudo. Então, o que é legal desses dados é que isso evidencia-se e comprovam cientificamente a eficácia da música como uma ferramenta de cura, possibilitando então uma credibilidade muito maior à área da musicoterapia. Isso é fantástico. Volto a repetir que os links para esses artigos estão na descrição deste episódio. Também o link para essa música chamada Weightless do trio chamado Marconi Union, certo? Então você pode acessar, e aqui a minha recomendação seria você escutar todo dia, toda noite, né, antes de dormir, ou ao amanhecer, enquanto você faz suas atividades matinais antes de iniciar o seu trabalho, o seu estudo, você então deixar essa música acompanhando a sua rotina, preenchendo então o ambiente, certo? Essa é a minha recomendação, cujo não tenho evidências que vai de fato melhorar a sua produtividade, a sua vida, a sua saúde, mas dado as evidências apontadas nessa pesquisa realizada pelo Mind Lab International, eu acredito que isso pode certamente contribuir na leveza do seu dia, bem como na saúde psicológica do seu corpo e da sua mente e do seu corpo, certo? Outra coisa interessante é que no outro artigo que eu li, tem uma perspectiva da influência da música na saúde no corpo físico. E aqui é muito interessante falar sobre isso devido ao fato de estarmos vivendo uma pandemia que atinge então o nosso corpo físico. Diante do cenário de isolamento, nossa psique é alterada, a gente pode então estar sofrendo de ansiedade sem perceber. Mas agora, diante desse cenário de pandemia, é interessante falar sobre essa perspectiva de cura no corpo físico. 2 instituições já vêm trabalhando sobre isso, que é a Berklee College Music, nos Estados Unidos, e a McGill University, no Canadá, certo? À frente dessa pesquisa está o professor Daniel Levitin, e ele ele apresenta uma perspectiva sobre a música enquanto ferramenta de cura no corpo físico. E alguns dados já evidenciam essa eficácia no corpo físico também, pois a música, além de inibir o cortisol, que é o hormônio do estresse, que também já foi apresentado naquele outro estudo do Mind Lab International, a música também proporciona um aumento da hemoglobina A, que é então responsável por proteger nossas mucosas, que é onde entram os vírus e bactérias. Então, você aumentando a hemoglobina A, você estará proporcionando maior proteção nas mucosas, que são responsáveis por impedir a fixação e proliferação de vírus e bactérias. Então, ouvir música nesse cenário atual não é nem mais uma opção, é quase que uma necessidade ouvir música diariamente para que a gente então possa estar utilizando da música como uma ferramenta de proteção dentro das várias medidas preventivas que nós estamos recebendo, como por exemplo passar álcool em gel e lavar bem as mãos. Tá certo? Então é isso. Caso você queira aprofundar um pouco mais esse conteúdo e fazer as leituras, os links para esses artigos estão na descrição deste episódio. Tá certo?